Porque o que eu quero destacar aqui não é o print, mas é mais sobre tipos de dados, rapidinho, e um tipo de dados específico que eu quero aprofundar. Esta, em geral, são os tipos de dados que são do Python. Agora, os strings e os bytes, eu não vou não vou detalhar, não vai dar tempo não, tá? De novo, o byte e byte arrays e os strings também mudaram muito. Um dos maiores motivos para mudar Python 2 para Python 3 é para lidar com todos os alfabetos dos outras línguas, tá? Alfabetos do chinês, do japonês, de todas essas linguagens. Aí foi feito um sistema para definir todos esses caracteres, o UTF-16, 32, aí não ficou eficiente, aí foi UTF-8, tá? E, bom, para explicar isso já vou gastar meia hora e aí não vai dar. Mas é interessante, tá? E você vai encontrar naquele livro do qual estou falando. Eu coloquei o non aqui, mas eu acho que esqueci de falar sobre o non. O non é um constante da linguagem que, por exemplo, se você tem uma função que não devolve o valor de retorno, a Python vai falar que o valor é none. Está entendendo? Ele é tipo um valor de nada que é um constante da linguagem e que resolve um monte de coisas. Os booleanos são o que você acha que são os booleanos. Aqui a gente define size igual a 1, então aqui nós temos aqui false, false e true. Então os valores são false, false e true, com maiúsculo. Semana passada um aluno meu não estava conseguindo o programa funcionar, eu falei, eu acho que false e true são maiúsculos, e realmente foi o erro. Tá? Então tem que prestar atenção a capítulos, como se fala? Maiúsculos sim ou não, letra maiúscula sim ou não. Os tipos, tá? Aqui ele fala qual tipo é o número 1. Pertence à classe de números inteiros, int. E também, então, é uma instância. Tá? 1 mais 1 é igual a 2. Agora, Python ele faz uma distinção entre números inteiros e números floats. Tá? E o que acontece é se você adiciona aqui um float como um inteiro, o resultado vai ser o float. E isso, você deve saber, tem todo a ver com problemas de arredondamento que você tem quando você faz divisões ou outras operações numéricas. Tá? O computador não consegue ver, entender que ele está aproximando e, então, por motivo de segurança, o que é uma vez entra como float vai ficar como float. Então aqui nós temos mais floats. Aí você consegue de um float, de um float você consegue definir um int, tá certo? Aqui tem uma questão de divisão. O que está escrito aqui é uma mudança, aqui está em Python 3. A divisão em Python é meio chato, porque se você, aqui em Python 3, aí é mais coerente. Em Python 2, se você divide aqui 11 por 2, o resultado vai dar 5. E não 5,5. Então isso é perigoso. Eu aviso isso porque alguém com você que vai usar Python vai apanhar um dia com isso. A divisão lá é perigoso. Presta atenção. Tá? Aqui está mais acabado. Aqui se você... A barra simples, ele dá um float, é o que você espera. Você quer realmente que o resultado seja um inteiro,
você tem que usar barra. Uma coisa também, uma diferença, bom, o Python desde o início, todas as operações em inteiros, elas não têm limite. Eu sei, você sabe que, olha, se o inteiro é mais do que 32 bits ou 64 bits, o compilador, boom, acabou. O Python não, tá? Bom, aqui tem Python instalado, eu tenho problema com minha bateria, por isso eu estou com 2 computadores. Mas aqui no Python, se você digita lá 2 elevado a 10.000, ele te dá a resposta, e a resposta é meia página de dígitos. Tá? E para minha área, esta capacidade é uma grande vantagem. Na criptografia, a gente usa sempre matemática baseada em números inteiros. Então, esta, para mim, é uma grande vantagem. Temos uma coisa aqui, um pacote que você consegue importar, que chama Fractions, e aí também você consegue fazer todas as operações em cima de frações com precisão infinita. Tá? É simples, na verdade. Se você já tem inteiros infinitos, aí frações é simples. Tá? Então, mas é importado, na verdade não faz parte da linguagem própria. Para usar aqui as funções do trigonometria, você tem que importar pacote math. Tá? Isso é uma coisa do Python, do Python puro, é sempre assim. Se você quer uma coisa a mais, você tem que importar pacote. Tá? Tem que ficar atento a isso. Se você não importa o pacote, ele não vai reconhecer. Não vai reconhecer a função. Agora, a vantagem dessas outras ferramentas que eu falei sobre IPython e Sage é que ele já tem todos esses pacotes pré-instalados. Então, você não apanha tanto. Esta aqui eu quero mostrar por um motivo interessante. Você está vendo, esta função aqui, o que é interessante é que este anything não está definido qual tipo que é. Estão entendendo? O Python, ele te permite definir funções sem que você especifique exatamente qual que é a função. É uma coisa muito interessante. O que acontece aqui é que a gente coloca como parâmetro aqui números inteiros, mas você pode também colocar lá outro tipo e ver o que vai acontecer. Tá? A Python, então, é porque, de novo, Python é tipagem dinâmica. A definição desta função, a Python ele fica tranquilo. É só na hora de executar que ele vai pensar, olha, este teste aqui faz sentido? Tá? Então, isso permite, às vezes, que você consegue definir a mesma função para vários tipos de dados. Este é um conceito poderoso e perigoso. Na verdade, esta parte é mais importante do que a transparência aqui. O que acontece é realmente tudo que é positivo é mapeado para true e tudo que é zero ou negativo é mapeado para false. É o que você provavelmente já pensava. Bom, agora então foram os listos os tipos básicos da linguagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de dados que são, eu chamei de iterativos. Tá? E ela já vem predefinido no Python, e é isso que é gostoso do Python. A parte que nós vimos até agora foi até um pouco trivial. O que agora quero deixar claro para vocês é que o fato que Python já tem esses tipos embutidos é o que faz Python uma linguagem gostosa para programar. Tá? Nós temos esses tipos, nós temos lists, nós temos tuples, nós temos sets, nós temos dictionaries e nós temos strings. E todas essas elas têm
uma deliminador diferente. Tá? Ou são chaves, outros são parênteses, outros são colchetes. E isso é importante. Se você se engana, vai dar tudo errado. Tá certo? Então, os listas, eles usam colchetes. Aqui, na verdade, tem que ser chaves. Tá errado aqui. A gente vai ver. Na frente tá corrigido. O que eu vou fazer? Porque nem vou dar tempo para discutir todas essas. O que eu vou fazer? Eu vou aprofundar aqui as listas. Eu vou falar rapidinho sobre os outros. Uma coisa que todas essas têm em comum é o seguinte. Tem uma função que é a length, o tamanho. Tá? É tudo igual. Se você quer saber qual é o tamanho dessa lista, você aplica lá len, coloca lá no ele vai te dar o retorno. Quantos elementos tem nessa lista. Tá? E outra coisa importante, que é o grande problema da informática, é o seguinte. A gente começa um loop com 0 ou começa com 1. Porque quem programa em C e sabe dessas coisas de computadores, ele quer começar no 0. Aí, eu acho que por isso foi decidido que todas essas estruturas em Python começam com 0. Então, se você define uma lista, o primeiro elemento da lista é o elemento 0. Tá? Então, se a lista tem tamanho n, o último elemento da lista é número n-1. Tá certo? Isso é importante. Bom, a criação de uma lista é simples. Isso é simplesmente uma lista, a list. Mark Pelgrim, ele é autor do livro, do qual eu copiei esse exemplo. Então, você define aqui simplesmente a lista. Então, aqui é a definição. Se você pergunta a Python o que é a list, aí ele vai te dar isso. Tá? Você pode colocar print aqui na frente também, mas no modo de interpretação, se você digite uma coisa, ele já está subentendendo que você quer um print. Tá? Que, aliás, é outra grande vantagem do Python. Eu sei, você define uma coisa, uma estrutura de dados, e ainda tem que trabalhar para ver o que está acontecendo nessa estrutura. Aqui já está tudo, essa parte está tudo pronto. Aí você consegue, então, se você vai pegar qual que é o elemento com índice 0, ele vai te dar A, o 4. Esta aqui, o -1, ele é o último elemento da lista. Tá? Este -1, na verdade, ele por acaso, ou não, é igual a n-1, onde n é o tamanho da lista. -2, a list -2, então aqui é -1, aqui é -2, aqui é -3. É uma convenção. Por quê? Porque ao programando as coisas, é o que você usa muito. Quero combinar primeiro e o último elemento da lista. Tá? Isso é coisa que acontece o tempo todo. Aí você consegue cortar, slice uma lista. Tá? Você pega aqui com essa notação aqui, com 2 pontos, você pode pegar uma subparte de uma lista. Tá? E aí, por exemplo, se você faz 3 ponto, ele quer dizer que ele vai até o final. Ele não sabe qual que é o último elemento da lista, mas ele vai até o último. Tá? Então aqui essa é uma coisa, é uma pegadinha que é importante. De 0.3, na verdade, ele vai a 3, excluindo 3. Tá? Então, você tem aqui 0.3, ele vai te dar A, B, o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Tá? Então, o 3 ponto, ele vai te dar o resto. Beleza? Tá? Tem que
tem que apanhar para aprender. É uma coisa que você tem que pegar lá manual e ou decorar ou consultar o manual de novo, porque é uma fonte de erro. Então isso foi slicing. Aqui tem várias formas de adicionar itens. Você pode aqui fazer o grudar duas listas juntos, ou você pode agregar o elemento. Olha, aqui tem uma parte importante, interessante desse exemplo. Está vendo que esta lista aqui, os tipos são todos diferentes. Estão vendo isso? Isso é permitido em Python, tá? É arriscado porque depois a gente vai ver, tem operações definidas em listas e algumas dessas operações simplesmente não vão funcionar porque não faz sentido. Mas o que você está vendo é que o Python em si, uma lista pode ser uma coleção de qualquer coisa, de qualquer tipo. E um elemento aqui pode ser outra lista. E esta recursividade é infinita. Você pode fazer uma lista de listas, se quiser, não tem problema. Tá? Então, é uma forma de representar árvores e essas coisas. Você usa listas. Usa lista para tudo. Tem mais opções, parece a mesma coisa, mas faz sentido, sabe? Uma é, por exemplo, você quer acrescentar uma segunda lista à primeira lista, e outra que você quer o elemento a uma lista. Então são coisas diferentes, os objetos que você está incluindo são diferentes. Da mesma forma, ou aqui você consegue... Então aqui nós temos um método aqui, está vendo? Aqui é a definição do objeto list, e aqui nós temos um método. O método ele vai procurar qual que é o primeiro índice onde aparece o valor new. Ele vai retornar 2, tá? O método in ele vai dar true neste caso, new pertence à lista, C não pertence à lista, então ele vai dar false. Eu errei. Aqui, errei. Count, ele conta o número de vezes que acontece. Tem new aqui e tem new aqui. Tá? E aqui é o que vai calcular qual que é o índice. Então, o índice deste elemento da lista é 3. E aqui é 2, porque ele está dando somente a primeira. E se você usa o index para o elemento que não consta na lista, ele vai te dar um traceback. Aí também tem métodos para remover. Aí não vou repetir isso não, tá? Vocês estão entendendo, né? Como que tem métodos para listas. E aí sempre tem alguém, olha, nós temos listas, mas nós queremos um stack, queremos uma pilha. Não tem problema não, a gente simplesmente incluiu lá na linguagem o método pop que faz que você consegue implementar um stack. Tá? Então, a gente tem listas e ainda tem os stacks, isso já está tudo pronto. Então, tudo aqui do IES1, IES2 já está tudo resolvido aqui. Aqui, no contexto booleano, é a mesma função, lembra? Lembra, é a mesma função que eu falei antes, agora você consegue dar um list, ao invés de usar um número inteiro e ver como que é o conceito. Então, a única coisa que dá false é o lista vazio. O lista vazio é false por default, tá? E se o lista não é vazio, ele vai te dar true. Aqui eu falei, tem outras funções que você consegue definir para listas, o max, o min, o sum. Mas isso só rola quando faz sentido, tá? Ele vai calcular, se é uma lista de números inteiros, ele consegue calcular o máximo. Mas aqueles outros exemplos em que tem tipos variados, não dá para definir o que é o máximo.
Python sabe, ele sabe, olha, esses tipos, eles são comparáveis entre si, então dá para definir o que é o máximo. Aqui tem uma lista com 2 tipos distintos, não consigo calcular o máximo. Python sabe, tá? Esta all e n, você tem uma lista de booleans, valores booleanos. E all, se você tem uma... Na verdade, são os quantificadores da matemática discreta, para todos e existe. Se simplesmente tem uma lista finita de valores booleanos e ele vai te dar se é verdade para todos ou se é apenas aqui, se é verdade para pelo menos um. Tá bom? E outra coisa que eu vou precisar daqui a pouco, muitas vezes a gente precisa de uma lista de números inteiros, de 0 até 100, de 0 até 1000. Então existe um comando, uma função para definir, criar uma lista. Tá? Se você range set, ele produz a lista de inteiros de 0 até 6. Tá? Beleza. Bom, esta aqui encerra a lista. Agora eu vou rapidinho falar dos outros tipos iterativos que existem e depois eu vou falar sobre por que eu acho que isso é muito poderoso. Eu vou mostrar um mecanismo de programação que Python oferece. O tupla, é quase como uma lista, só que você define uma vez e o tamanho é fixo. Você não consegue colocar outro valor. É tipo uma lista, mas como se fosse um constante da linguagem. E um dos grandes motivos é segurança. Velocidade é motivo, mas eu não acredito muito, não. Mas eu acho que segurança. Existem situações em que você quer... Você sabe, olha, essa lista não vai crescer, então eu vou definir como uma tupla e ninguém, se der problema, ele vai dar uma exceção e você fica sabendo. Tá? Então, esta é a grande vantagem. E tem outros pontos aqui. A gente ainda não falou de dicionários, mas você consegue tuplas usando numa dicionário e listas não. Isso faz bastante sentido. Você consegue fazer a conversão. Na verdade, existe todos esses... Você tem... Aqui é uma função que converte para tuple, tem uma função que pega uma outra estrutura de dados, converte para list, tem outra que converte para set. Tá? Essas funções são todas já disponíveis. E outra coisa, outro truque que você consegue fazer é o seguinte, se V aqui é esta tupla e você define depois x, y, z igual a V, olha, esta aqui é uma tripla. Então isso quer dizer que x vai ser igual a A, y igual a 2 e z igual a true. E isso leva a exemplos, às vezes são meio artificiais, mas aqui tem um exemplo, tá? Ao invés de dizer que Monday é igual a 0, Tuesday é igual a 1, Wednesday é igual a 3, você define desta forma. Você define eu acho estranho essa transparência. A ideia é o seguinte, que a ideia é replicar o exemplo que tem aqui. Ao invés de ter x, y, z, você tem lá Monday, Tuesday, Wednesday, os dias, e à esquerda, à direita, você vai ter os números de 0 até 6. Então, Monday vai ser 0, tá?
Este é o que está sendo feito aqui. O que me causa surpresa é que eu acho que, eu copiei isso, mas eu acho que aqui tem que ser tuple, o tuple range. Tá? A ideia é que esta tuple de 7 elementos vai ser igual a esta tuple de 7 elementos, e aí a correspondência é 1 a 1. Tá? Eu estou explicando isso porque quem vai ler Python vai encontrar isso, porque sempre tem programador que acha isso bacana e que vai usar. O set vai ser uma transparência só. O set é o conjunto. É o conjunto da matemática. Conjunto finito, obviamente. Tá? Então você tem lá... o mais importante, se você adiciona um elemento ao conjunto que já consta no conjunto, não vai mudar nada. Que é como que a matemática é. Tá certo? Então isso é comportamento diferente do que list. List, você pode ter 2 ou 3 ou 5 elementos iguais. No set, não. Os elementos repetidos seriam eliminados. Então, lists são mais genéricos, mas existem situações em que o set é mais apropriado do que o list. Então, por isso é bom ter os sets disponíveis. E, como você consegue imaginar, todas essas operações que eu mostrei para lists são disponíveis para sets também. Tá certo? E além do que você espera, intersecção, união, diferença e por aí vai. O dictionary é importante. O dictionary, ele, na verdade, ele é sempre um par. Você tem uma chave e tem o valor. Tem chave e tem valor. Então, você tem o chave, ponto, ponto, e o valor, e aí a vírgula. Tá? Isso é muito comum. Você tem lá nome do usuário e senha, ou nome do usuário e telefone, não sei. Tá? E os dictionaries são bastante poderosos. Tá? São muito interessantes. Os dictionaries, igual os sets, eles começam então com chaves, são entre chaves, mas a diferença, se você define, o Python vai ver, olha, tem 2 pontos. Se tem 2 pontos, tem que ser um dictionary. Se não tem 2 pontos, é um set. Tá? Se você define simplesmente abre a chave, fecha a chave, o Python fica em cima do muro. Ele sabe, eu ainda não sei. Aí ele vai descobrir que se isso vai ser um set ou um dictionary. Muito engraçado.